sede, o que vai matar a minha sede? A água. Aí como é que eu faço? Eu paro, medito e a água vem levitando e para na minha frente. Não é assim que acontece? É? É assim que acontece? Como é que a água vem? Você tem que buscar a água. Quem tem filtro, vai lá no filtro. Quem tem geladeira, vai na geladeira. Você tem que ir, porque você quer. Quem quer, busca. Você quer descobrir, vai ter que procurar. A gente tem tido a oportunidade de estar estudando, lá no seminário, está chegando uma aluna minha ali, que honra recebê-la aqui também. A gente está no seminário, você já foi meu aluno. Aí o que acontece? Para que a gente possa dar aula, a gente tem que buscar, tem que estudar, tem que ler, tem que pesquisar, tem que ouvir. Sábado eu tive uma alegria tão grande, um grande amigo que há muitos anos eu não via, pensei até que não fosse lembrar de mim, o cantor Azaf Borba, homem de Deus, ministro de louvor. E aí fui lá, parei, ficamos lá 1h30 sentado ouvindo aquele homem de Deus falando sobre alianças, porque é bom parar para ouvir. Por quê? Porque eu estou buscando alguma coisa, estou querendo aprender mais, estou querendo saber mais de Deus. A gente tem um carinho muito grande, principalmente nós que estamos um pouco mais antigos na igreja, a gente tem um carinho grande pela escola bíblica dominical, porque a escola bíblica dominical é o local do aprendizado da palavra de Deus. Pode ser que existam outras igrejas que trabalham com escola de líderes, escola bíblica, dão outros nomes, mas nós temos a nossa escola bíblica dominical. É importante o estudo da palavra, mas só busca aprendizado, só busca conhecimento, só busca... Senhor, queridas, sejam bem-vindas. Hoje eu estou meio dono da casa aqui, me respeita. Só busca isso quem quer aprender, não é verdade? Então, vamos colocar um ponto de partida aqui. Para que eu possa descobrir o meu ministério no corpo de Cristo, eu preciso sentir a necessidade de buscar isso. E aí a gente colocou rapidamente nessa introdução 3 pontos. Envolve primeiro o autoconhecimento, depois o discernimento espiritual e depois, o que é muito importante, a compreensão das necessidades da igreja e do mundo que nos cerca. Eu preciso primeiro me autoexaminar, ver aquilo que eu posso dar como contribuição para o crescimento do corpo de Cristo. Que nível eu estou? Como é que eu estou? Como é que está, principalmente, a minha intimidade com Deus? Uma das coisas que a gente tem tido, não de maneira muito alegre, é a questão de líderes que se levantam com um caráter duvidoso. Um dos fatores preponderantes para a minha conversão genuína é a transformação do meu caráter na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmão? Eu me lembro que eu caminhei com o pastor Mafra um tempo. Tem muita coisa que o pastor Mafra pregou que eu guardei. Eu não sei se ele vai lembrar disso, mas em um culto de encontro distrital de adultos, lá em Volta Redonda, ele pregou sobre caráter e carisma. O senhor lembra disso? A igreja de São Lucas, viu? Eu estou idoso, mas eu lembro das coisas. Caráter e carisma, me veio à mente isso agora. E aí eu fico a pensar e a considerar. Meu autoconhecimento passa pela transformação do meu caráter em Cristo. Amém? Porque em Cristo Jesus eu sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo em Cristo. Meu interior, minha intimidade, a minha comunhão. Eu preciso ter um autoconhecimento, porque o meu autoconhecimento, conhecendo a mim mesmo, eu vou ter condições de discernir o mundo espiritual que nos cerca, que é fator preponderante também. Mais irmãos abençoados estão chegando, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, pode
Pode chegar mais um pouquinho para cá para o irmão sentar. Isso. Se vocês quiserem algum suquinho de laranja, daqui a pouco vai chegar aí. Mas o discernimento espiritual é o segundo ponto importante nesse processo de descoberta. Discernir espiritualmente. E o discernimento espiritual, irmãos, está em você buscar incessantemente o Senhor, pelo menos uma vez por semana, 10, no máximo 15 minutos. Alguém diz amém aí? Hein? Quem pode dizer misericórdia? Quem pode falar assim, presta atenção, pastor? Irmãos, a oração constante, porque as coisas espirituais só podem ser discernidas espiritualmente. Amém, irmãos? Isso é importantíssimo, importantíssimo. Vou dar um exemplo prático aqui. Todo culto, toda reunião, nós estamos aqui numa prática de um culto. O culto aqui é culto de ensino, é um culto. Deus está falando nesse lugar, você concorda comigo? Você pode ter certeza que uma batalha foi travada para que você não estivesse aqui. Talvez você não tenha nem notado, porque às vezes, não sei, não é do tempo de vocês não, no meu tempo tinha um desenho do Mr. Magoo, né? Alguém viu o desenho do Mr. Magoo aqui? Opa, então não é só eu que sou antigo aqui não, tem mais gente aqui. Mas você lembra do Mr. Magoo? Mr. Magoo, ele ia andando pela rua, passava por uma série de perigos que poderiam até ceifar a sua vida, mas ele nem notava. E você sabe que às vezes acontece com a gente. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Nós não sabemos os livramentos, às vezes, que o Senhor tem nos proporcionado. Por isso, nunca reclama se alguma coisa não acontecer de acordo com o que você planejou. Corri para pegar o ônibus, perdi o ônibus. Dá glória a Deus, irmão. Você não sabe. Você não sabe. Então, o discernimento espiritual, nessa escala do descobrimento, é o segundo ponto muito importante. Qual o primeiro mesmo? Autoconhecimento. Segundo, discernimento espiritual. Você pode repetir comigo? O primeiro é? Autoconhecimento. Segundo? Discernimento espiritual. E aí, queridos, se eu me conheço e busco mais, o que é interessante, irmãos, esse autoconhecimento, só mais um pontinho, me veio aqui à mente, pastor Mafa. O profeta Isaías, no capítulo 6, ele tem uma experiência que poucos personagens na Bíblia Sagrada tiveram a experiência que ele teve. Porque ele olha e no alto ele contempla o Senhor. A primeira reação que ele tem é que ele vai morrer. Porque a santidade de Deus contrasta com a sua impureza pecaminosa. E ele fala, estou mal. Não falou nesses termos não, mas atualizando o contexto, rolou B.O. para mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos contemplaram o Senhor. E o Senhor vem e toca com Atenais. Esse autoconhecimento, irmãos, é muito interessante isso. Quanto mais você busca ao Senhor, mais você percebe que você precisa do Senhor. Quanto mais você ora, mais você percebe a necessidade da vida de oração. O que choca a gente no mundo atual? E aí eu vou levantar uma bandeira aqui bem... Todo mundo aqui é wesleyano, amém, irmãos? Quem é um wesleyano aí para levantar a mão, dar um glória a Deus aí? Então eu vou falar da nossa denominação. Nós temos uma bandeira de legado, santidade como estilo de vida. Então, nós não podemos nos conformar com o tempo presente. Paulo fala para a igreja de Roma, não vos conformeis com o presente século, mas transformai pela renovação de vossa mente. Por quê? Porque o mundo que jaz do maligno vive processos de pecado. Se eu entendo que vi o Senhor, com Deus tenho experiência, minha vida foi transformada, aleluia, a santidade tem que ser o meu estilo de vida. E a santidade contrasta com o mundo. Amém, irmãos? Tem gente que está querendo pegar
o escrito sagrado e adaptar conforme a sua vida. Opa, não, é o contrário. É a minha vida que precisa ser adequada ao padrão, que é a palavra de Deus. Glória a Deus aí, irmãos. Então, o autoconhecimento que me dá discernimento espiritual faz com que eu olhe para o mundo, ao terceiro tópico, e perceba a necessidade, primeiro da igreja, como corpo de Cristo, e do mundo que está ao nosso redor. Então, essa introdução aqui, queridos, me faz pensar que descobrir o meu ministério no corpo de Cristo está relacionado com eu conhecer a mim, com eu ter o discernimento espiritual das batalhas que estão sendo travadas, mas ao mesmo tempo perceber a necessidade do corpo de Cristo, igreja, da qual faço parte, e do mundo que está ao meu redor. Porque tenho certeza absoluta, irmãos, por alguns momentos, quando aqui cheguei, parei o carro ali, os irmãos ainda não tinham chegado, eu fiquei pensando, na primeira vez que eu vim aqui, pastor Aurelino, pastor Afonso me pegou lá no ponto, e a gente veio andando até aqui, sabe? Essa igreja aqui tem uma história linda, quantos e quantos obreiros passaram por aqui, e hoje estão no campo, trabalhando, pregando, sendo usados por Deus, amém, queridos? Essa igreja foi plantada por vontade soberana de Deus, não para ser mais uma igreja, porque hoje tem igreja tudo que é jeito, mas aqui é uma porta que se abre para a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então tem uma função aí, tem uma missão para ser cumprida, tem algo para ser feito, não é só chegar e se alegrar. Eu estou falando para a gente madura, amém? Percebam comigo e permitam minha crítica. Uma das influências do inimigo de nossas almas é fazer com que algumas igrejas abram com a proposta do entretenimento. Boa música, uma palavra alegre, e você pode voltar para sua casa satisfeito. Como se você fosse num teatro, como se você fosse no cinema. Igreja é lugar de gente transformada, que se coloca na presença de Deus para transformar o que está ao redor. Amém? Vamos pensar aqui com a gente, né? Eu não vou nem falar da cidade de São João de Meriti, porque eu não tenho um conhecimento profundo para falar isso. Eu vou falar da cidade da onde estou, Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, irmãos, já foi feito pesquisas. Como tem igreja em Nova Iguaçu? O último, não foi o censo, não, um órgão de pesquisa, isso está aí no Google, se você der o Google, você vai achar. O índice de evangélicos em Nova Iguaçu chega a 40%. Então, com um índice desse tão expressivo, Nova Iguaçu não tem violência. Quem pode falar misericórdia? Não tem prostituição. Não tem lares se acabando por causa do pecado do adultério. Não tem corrupção. E aí, irmão? Como é que pode uma cidade que tem 40% de gente crente acontecer tanta coisa ruim? Aí você olha para mim e fala assim, pastor, mas se ampliar para o estado do Rio de Janeiro, aí dá tristeza. E se ampliar para o Brasil, a tristeza aumenta. Nós precisamos ter a consciência de que quando plantados somos num lugar, é para fazer diferença, em nome de Jesus. E os trabalhadores somos nós. É interessante, queridos, porque essa descoberta, passando por esses 3 pontos, ela começa a ter a sua base, a ter o seu alicerce, primeiro na própria palavra. Está aí o ponto 1, o fundamento bíblico do ministério no corpo de Cristo. Primeiro está aí, 1 Coríntios 12, de 12 a 31. O texto é um pouco longo, então para a gente ganhar tempo, permita-me comentar com os irmãos sem fazer a leitura da palavra. Mas está lá, pode conferir lá, 1 Coríntios capítulo 12. É interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele possivelmente faz a metáfora mais importante quando se refere à igreja nesse texto. Porque ele vai falar de diferenças, mas vai falar de unidade. E vai usar como metáfora o corpo humano. Porque
o corpo humano exemplifica bem a importância da igreja enquanto corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. Amém, irmãos? A igreja tem CNPJ, a igreja, ela é uma instituição, ela tem os procedimentos legais, mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, se você olhar para o lado agora, você vai ver, a irmã falou comigo ali fora, eu lembrei, agora eu vou pegar carona no que você falou. Você vai olhar para o lado e vai ver um embaixador do Senhor Jesus, um embaixador do Rei Jesus. Dá uma olhadinha para o lado, olha aí, olha que embaixador bonito, embaixadora bonito, que Deus colocou do teu lado hoje para a gente estudar a palavra junto. Então a minha responsabilidade passa pela vontade soberana de Deus, amém, irmãos? Vontade soberana. Eu não sei quem foi que deu a ideia de, ou passou aqui nessa rua, que possivelmente nem asfaltada era. Quantos anos tem a igreja? 57? Então é juntinho, surgiu a igreja wesleyana, surgiu o povo. 57 anos atrás, eu não sei nem se tinha asfalto aqui. Não sei nem se tinha o número de casas que tem hoje. Mas alguém passou aqui, eu acho que aqui cabe uma igreja. Aí alguém pode falar assim, não, foi porque o irmão quis. Não, foi porque Deus quis. E o fundamento disso está aqui na palavra. Quis que aqui fosse uma igreja que representasse em sua essência o corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem muitos membros. O corpo de Cristo tem, cada parte do corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo tem suas funções específicas. A cabeça tem função de cabeça, os braços têm função de braço, as pernas têm função de perna, tudo tem a sua engenharia própria, mas tudo faz parte do corpo de Cristo. Glória a Deus, irmãos. E a coisa está conectada. Eu nunca fiz esse teste, nunca fiz, e recomendo que ninguém faça, mas dizem, e também não sei quem fez, mas eu sei que falaram, que existe uma cura para dor de cabeça. Quem aqui já teve aquela dor de cabeça insuportável, que parece que você vai desmaiar? Alguém já teve essa dor de cabeça? Que você às vezes toma remédio e não passa, é aquela dor de cabeça, a cabeça está pesando, e tem gente que toma remédio, tem gente que fica... Tem uma cura para essa dor de cabeça. Eu nunca experimentei. Mas dizem que quando você tiver com a dor de cabeça terrível, você pega a maior marreta que você puder ter e acerta a ponta do dedão do pé com toda a força. A dor de cabeça vai embora. Alguém quer experimentar aí? Mas sabe por quê? Porque a ponta do dedão do pé está ligado no corpo. Quem está entendendo a ilustração, né? Amém, queridos? Que ilustração rica o apóstolo Paulo está apresentando para nós aqui. Nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos verdadeiramente ligados como corpo. Cada membro tem uma função específica e todos são importantes. Cada um tem um papel único, mas esse papel é essencial no corpo de Cristo. Pastor Mafra e eu tivemos a oportunidade de fazer um curso ministrado, promovido pelo Colégio Episcopal, chamado RRI. Em uma das aulas foi falado sobre qualidade de culto. Qualidade de culto. E eu fiquei a considerar alguns pontos, e lá na igreja onde estou servindo, eu já consegui mudar a mentalidade das pessoas, e eu sei que aqui está muito bem, muito avançado. De vez em quando eu acompanho o culto, a live, está muito bem, mas eu paro para pensar, eu vou pegar a minha igreja porque eu estou lá perto, mas aqui possivelmente seja até melhor. Meu filho está lá atrás, também trabalha nessa área da mídia, da igreja, mas eu fico a considerar, quando os ministérios, os amados, que responsabilidades têm, eles começam a trabalhar assim, tudo bem organizadinho, pessoal na recepção que recebe quem chega com alegria, um sorriso nos olhos. Enquanto isso, tem um grupo de ministério de intercessão em algum lugar orando e clamando ao Senhor.
E aí tem um pessoal aqui do Ministério de Louvor, todos, né, imbuídos, ensaiados, bem treinados, cônscios da responsabilidade espiritual que tem. Então, alguns talvez durante a semana tiraram tempo para o jejum, para a oração, para o preparo. Um pregador que se prepara, que ora, que jejua, porque tem uma palavra de Deus para ministrar ao povo. Uma apresentação de um cantor, de um grupo, todo mundo ensaiadinho, e quando o culto começa, o dirigente está debaixo da unção, os irmãos foram bem recebidos, o grupo de intercessão está na cobertura espiritual, os diáconos estão trabalhando, e os carros estão chegando, e a igreja está cheia, e está todo mundo trabalhando. E no final do culto, muitas pessoas se convertendo, aceitando Jesus. Não sei se alguém pode dizer amém a essa palavra. E aí é alegria, é festa. Porque tudo funcionou direitinho. Por quê? Porque cada um soube desenvolver a sua tarefa, cumprir a sua missão, igualzinho o nosso corpo humano. Porque eu estou com sede, eu pego a mão, pego o copo, que vai até a boca, e a água entra. Amém, irmãos? Essa é a função, essa é a ideia. Ninguém pode pensar, e eu sei que alguns talvez se sentem meio sem função, mas depois a gente vai falar um pouquinho mais específico com isso. Mas eu gostaria de deixar assim essa palavra de Deus para você. Você é importante no corpo. Você tem uma tarefa específica. Nós, pastores, permita-me falar em nome até do pastor Mafra também, a gente às vezes tem carência de pessoas que orem por nós, que cubra a gente em oração. E não precisa botar placa, eu sou a intercessão. Eu sou, não precisa. Porque os guerreiros que guerreiam contra os principados e potestades nas regiões celestiais, você pode ter certeza, eles não precisam aparecer, mas o diabo sabe quem é e corre deles. Amém, irmãos? Que função importante. E tão poucos se voluntariam para desenvolver tal função de suma importância para o crescimento da igreja. Você é importante nesse processo de igreja do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O segundo ponto fala sobre ministérios. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 12. Se alguém puder fazer a leitura disso, que é mais pequeno, está ali. Tem como projetar, mas não tem ninguém lá não. Alguém abre aí, lê bem forte, bem, aí que a gente vai aprender algo aqui importante hoje, e eu vou ensinar um negócio para vocês nunca mais vão esquecer. Se é, pois não, missionária. Amém. Vamos comigo de novo, irmã Keila, missionária Keila. Quem trouxe a mão esquerda aí? Amém, todo mundo, né? Ninguém deixou em casa não, né? Eu não sou de esquerda não, tá, irmão? Eu sou de direita, votei em Bolsonaro, mas hoje eu vou usar aqui a mão esquerda aqui, tá? Irmã Keila comigo. Eles chamam uns primeiro para apóstolo. Olha para o teu dedo polegar. Faz assim, apóstolo. Depois, irmã missionária Keila? Profeta, indicador. Depois, o maior dos dedos da nossa mão. Amém? Depois, o dedo, para quem é casado, o da aliança. Eu tenho uma aliança aqui no meu dedo, irmãos. Sou casado há pouco tempo, 36 anos esse ano agora. Essa rainha, princesa bonitona que está aqui na minha frente. E também tem o que é aqui representado no, como é que é o nome que vocês chamam aqui? Mindinho. Os 5, presta atenção. Apóstolo, vou falar um pouquinho do apóstolo. Quando alguém se apresenta como apóstolo para mim, eu respeito, por educação.
Mas a igreja tem ministério apostólico pelo legado deixado pelos apóstolos. E o apostolado está ligado diretamente, guardem isso, ao lançar fundamentos. Uma cidade como São João de Meriti, vocês fazem ideia de quantas igrejas evangélicas tem nessa cidade? Tem mais de 10? Tem mais de 100? Por aí? Precisa ser lançado algum fundamento? Já foi lançado, irmão. Agora, eu conheço uma irmã, acredito que a missionária aqui ela conhece, Concelita. Missionária Concelita. Missionária Concelita aposentou como enfermeira na cidade de Belo Horizonte e ela abraçou o campo missionário, foi para a África e foi parar num lugar que ninguém nunca tinha ouvido falar de Jesus. E lá ela começou uma igreja. Primeira vez que eu encontrei com ela na Gemil, eu falei assim: irmã, a senhora é uma apostila, porque a mulher de apóstolo é apostila. Ela, não, não sou não. Mas ela fez o trabalho de um apóstolo. Porque o trabalho do apóstolo tem a sua importância, e é representado aqui na nossa mão, aqui pelo dedo polegar, porque é o que alcança todos as outras funções. Profeta, evangelista, pastor e mestre. O profeta é representado pelo dedo indicador porque ele aponta. E essa é a função do profeta, apontar. Teve um profeta que uma vez chegou diante do rei e falou para ele: rei, bota a tua casa em ordem porque você vai morrer. Que ousadia, né? O profeta tem que ter essa ousadia. Tem profeta aqui para falar isso? Para o presidente da república? Ô Lula, bota a tua casa em ordem que tu vai morrer. Já pensou o Lula olhando para você? Que isso, companheiro? Mas é interessante que o profeta aponta, mas tem 3 apontando para ele. Então ele tem que andar com a vida ali. E tem um polegar apontando para cima. O anular, né, é o maior dos nossos dedos. Porque o evangelismo é o mais importante de nossas funções. A igreja está plantada nesse lugar para evangelizar e ganhar almas para o Senhor Jesus. Tem alguém para dar um glória a Deus aí bem gostoso? O da aliança representa o ministério pastoral, porque ele representa Cristo, e Cristo é a aliança entre eu e você. Mas a aliança tem a ver com pacto. Quando Paulo, que está dando uma bronca na igreja, diga-se de passagem, fala sobre a ceia do Senhor, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele apresenta, Paulo fala, né? Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, a partir disso, meu corpo, tal. Depois ele fala também, tomou o cálice e disse, o cálice representa, em algumas versões diz o pacto, em outras versões diz aliança, e em outras versões diz testamento. Tem tudo a ver com isso aqui, ó. É o papel pastoral. Não é a função pastoral, é o ministério pastoral. Porque o pastor, ele pode não ter, aliás, pessoas podem não ter o título de pastor, mas pastoreiam no acompanhamento, na oração, no aconselhamento, não precisa do rótulo. Esse homem que está aqui, ó, ele não é bispo de título, mas é bispo de fato. Você sabe por quê? Porque ele cuida de pastores, pastor que pastoreia pastores, e eu fui pastoreado por ele durante muitos anos. Mas ele é bispo? Não tem o título, mas exerce uma função de bispo, ao cuidar de pastores e de família de pastores. Não precisa do título, a função é importante. Eu fui pastoreado por pessoas que mal sabiam ler e escrever. Eu fui pastoreado por uma irmã, você já ouviu falar da irmã Ermelinda, lá de Campo Grande? Fui pastoreado pela irmã Ermelinda, uma portuguesa, já está lá na igreja triunfante. Né? Ela não tinha o título de pastor nem de missionária, mas acompanhava a gente em oração, acompanhava no aconselhamento, acompanhava em várias áreas da nossa vida, exercendo a função pastoral. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupa com o título, porque Deus pode estar te chamando para ser um pastor ou uma pastora sem título. Mas o galardão, quando chegar lá na hora, você pode se surpreender
e o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Amém? E por último aqui, para a gente passar para o segundo ponto, é o dedo, como é que vocês chamam? Mindinho. Mindinho. É o menor dedo. Quem nunca fez isso aqui, ó? Hein? Só eu que faço isso? Às vezes tem uma sujeirinha, uma coceirinha, algo que atrapalha ouvir. Você vai lá e, bum. Essa é a função do mestre. Tirar os obstáculos que atrapalham o seu aprendizado. Amém, irmãos? Eu estou em casa? Todo mundo aqui é ovelha do pastor Mafra? O meu SD? Mas deixa eu dar uma palavra para vocês. Cuidado com o que você ouve. Porque o órgão mais perto do coração é o ouvido. Não é não, pastor? Está longe, ó. Tem quase um palmo. Está longe fisicamente. Mas quando entra no ouvido, vai para o coração. Mas não é o coração que está batendo aí. Se você botar a mão aí, você vai sentir o coração batendo? Amém? Amém, irmãos? Te dá uma notícia, hein? Você está vivo. Não é esse coração que eu estou falando, não. Estou falando do coração que te faz pensar. Por isso que a Bíblia diz que as más conversações... Alguém completa? Então vocês sabem. Cuidado, ouvido com o que ouve. Cuidado com o que você ouve. Amém? O papel do mestre é tirar os obstáculos. Olha os 5 ministérios aí. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Glória a Deus. Amém, queridos? Vão esquecer disso? Não, né? Guardem isso aí. Segundo, entender o propósito do ministério. O propósito principal do ministério, dos ministérios, nesse processo de descobrir o ministério no corpo de Cristo, entender o propósito do ministério. O primeiro ponto é glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo. O exercício do ministério, meu irmão, minha irmã, é uma forma de servir a Deus, mas também servir os outros, usando os dons que Ele nos concedeu. Tem um setor na igreja que sempre foi alvo da preocupação de pastores, de líderes, tem todo um cuidado especial com eles, e hoje a gente percebe que esse setor precisa de uma atenção um pouco maior, um cuidado maior, que é a área do louvor, da música. E a adoração, eu não vou nem entrar no mérito da oração, mas na música e louvor. É importante quando um ministro de louvor, ele tem consciência da função que ele está a desenvolver, porque é uma função de serviço. Há um tempo atrás, começou-se a chamar músico e responsáveis pelo louvor na casa do Senhor de levitas. E eu sempre falei levitas, os levitas da casa do Senhor, os levitas, mas é uma responsabilidade ainda maior quando eles recebem tal título. Porque os levitas, eles têm um papel muito importante na história do povo de Deus. Essa história, essa descoberta aconteceu na vida de Davi de uma maneira assim, muito desagradável. Porque quando Davi se apresenta, se coloca, e depois de ter sido ungido rei, e depois da morte de Saul, e ele assume como rei de Israel, ele toma uma decisão importantíssima, que é a recuperação, a retomada da arca do Senhor, e trazê-la para colocar no devido lugar que a ela estava sendo destinado. E Davi teve uma preocupação muito boa, positiva. Davi estava cheio de boas intenções. Ele mandou construir um carro novo, ele botou bois fortes, chamou 2 guerreiros para tomar conta, Uzá e Aiô. Já leram isso na Bíblia? E aí os 2 guerreiros estavam à frente protegendo, e os bois puxando, e o carro era novo, todo lindo, mas de repente no percurso, talvez uma roda tenha dado lá um vacilo, o boi deu uma tropeçada, o fato que a arca deu uma tombada como ia cair, Uzá ia colocar a mão para escorar, Uzá também cheio de boas intenções, O que aconteceu? Fulminado. E Davi, caramba, Davi tinha consultado o povo, todo mundo concordou, Davi estava com o coração alegre, havia toda uma expectativa para aquele momento.
e acontece essa tragédia. O guerreiro morre porque toca na arca. A arca volta para a casa de Obed-edom, fica lá guardadinha, e aí Davi vai consultar os escritos. E aí ele vai fazer uma descoberta. Ele vai descobrir que lá na época de Moisés, quando Moisés subiu no cume do monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, o povo embaixo se corrompe. Inclusive eles fizeram até um deus para eles, Baal, né? E quando o povo está corrompendo e prestando culto àquela imagem, Deus fica indignado. Tudo que eu vou falar para vocês está na Bíblia. É uma versão diferente, é a versão Renato Neves. Não sei se você vai confiar, mas pode conferir. É bom conferir, tá? Deus faz uma proposta para Moisés no exercício de uma certa indignação. Ô, Moisés, o povo corrompeu. Vou fazer uma proposta para você. Pastor Marcos, você aceitaria essa proposta? Vou passar cerol em todo mundo. Deus falando, já pensou? Vou passar cerol em todo mundo. Acabar com o povo. E vou te dar um povo novo. Já leram isso? E Moisés fala assim, não, Senhor. Como ficará a tua palavra? Porque a promessa era sair das garras de Faraó para a terra prometida. Cá entre nós, Deus até recua, porque Deus é um Deus de misericórdia. Ele olha para Moisés e fica quieto. Tá bom, Moisés. Ele até fala uma outra coisa interessante. Ele, tudo bem, vai, vou mandar um anjo acompanhar. Não, senhor, não vamos arredar o pé daqui, o senhor tem que ir com a gente. Mas no final da história, a gente sabe, né, cá entre nós, que Moisés vacilou e só Josué e Caleb alcançaram a pé. Mas Deus, tudo bem. Mas tem uma outra coisa, Moisés, que talvez você não saiba. Tem uma tribo que não se corrompeu. Tem uma tribo que se preservou. Tem uma tribo, olha que lindo, que guardou a minha presença. Quem são? São os da tribo de Levi. Por isso que os levitas eram os únicos que poderiam, vamos para frente agora da história, vamos lá para Davi de novo. Quando Davi percebe isso, não, só os levitas, só eles podem tocar na arca, só eles podem carregar a arca. E não tem carro novo, não tem boi, é no ombro, é no lombo, é eles que devem carregar. E aí sim a arca foi conduzida. Quando eu olho para esse texto aqui, irmãos, eu vejo que nós hoje, e aí a reflexão, será que nós podemos ser chamados de levitas? Será que nós podemos ser tomados como aqueles que não se corrompem diante de tudo que está acontecendo no mundo? Que não cedem ao pecado? Que não emprestam a sua boca para falar coisas que não edificam? Amém, irmãos? Por favor, estou olhando o rostinho de vocês aqui. A palavra que eu estou dando não é para vocês ficarem preocupados. Amém, irmãos? Fiquem tranquilos. A minha ideia aqui é deixar vocês apavorados mesmo. Que vocês fiquem pensando nisso. Que vocês fiquem vigiando o tempo todo. Deus me chamou para o ministério. Deus me chamou para fazer diferença. Deus me chamou para, a despeito das possíveis dificuldades que surjam, eu permaneça firme na sua presença, para que a glória dele seja uma realidade na minha vida. E eu falo isso em nome do Senhor Jesus. Será que tem um Wesleyano aqui para levantar a mão e dar um glória a Deus aí, bem gostoso? Se eu tenho essa consciência de glorificar a Deus e edificar o corpo de Cristo, né? O ministério é uma forma de servir a Deus e aos outros. Eu tenho essa ideia de serviço, eu tenho essa ideia de estar louvando a Deus, mas contribuindo para o crescimento dos meus irmãos. Eu passo a ser resposta às necessidades específicas. Olha o que diz o segundo ponto aí do segundo tópico. Responder às necessidades específicas. Cada ministério surge da necessidade de suprir uma carência na igreja ou na própria sociedade. Identificar essas necessidades pode ajudar a direcionar a descoberta do seu ministério. E tem o quinto tópico, eu vou falar sobre o voluntário. Mas quando eu olho para cá, eu começo a perceber duas coisas. Primeiro,
nós nos reunimos na igreja, e essa palavra é para gente madura. Pessoas novas, convertidas, talvez tenham dificuldade de entender isso que eu vou falar. Mas nós somos chamados para vir para a igreja, para a casa do Senhor, para fazer parte do corpo de Cristo, não para obter benefícios. Nós somos chamados para doar. Quem está entendendo essa palavra? Há uma cultura, e a gente precisa, no exercício da santidade, que é o nosso legado, que é a nossa proposta, começar a mudar essa história. Tem gente que vem na igreja só para se dar bem. Será que o pastor Mafra vai me convidar de novo? Tem gente que só vem na igreja pensando no benefício. Olha, eu não sou contra as campanhas, não. Eu faço campanha na minha igreja. Mas as campanhas é para alcançar quem não tem uma experiência com Cristo ainda, que precisa de uma palavra, porque Cristo, Jesus, é poderoso para curar, para libertar, para restaurar o casamento, para resolver problemas íntimos, para abrir portas de emprego. O nosso Deus é poderoso para isso, amém? Mas eu sou chamado não para ser apenas alguém que louve ao Senhor. Eu sou chamado para ser um adorador, que adora em espírito e em verdade. Quem louva e deve louvar, louva pelo benefício alcançado, pela bênção conquistada. Glória a Deus, não é errado não. Mas Deus está nos chamando para um nível mais acima. Nível de adorador. E tem uma canção que as igrejas cantam por aí, que é uma grande verdade. O adorador adora pelo que ele é. Amém, irmãos? Não só pelo que ele faz. E adora independente das circunstâncias. Me veio à mente aqui um negócio, eu estou idoso, saudosismo vem. Mas eu cantava uma canção lá nos anos 80, né? O coro era assim: não olho as circunstâncias, não, 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 olho o seu amor. Não me guie por vistas, alegre vou. Não são as circunstâncias que vão moldar a minha essência. Amém? Posso repetir? Não são as circunstâncias que vão moldar a minha essência. Tem alguém aqui com coragem de repetir isso comigo? 1, 2, 3. Não são as circunstâncias que vão moldar a minha essência. Glória a Deus, irmãos. Eu sou chamado para servir. E servir torna-se mais prazeroso do que ser servido. Na última ceia, capítulo 13, Evangelho de João, Jesus entra Jesus tinha, irmãos, no ministério dele, a primícia de quebrar paradigmas e de dar respostas e de tomar determinadas atitudes que contrariavam todo o sistema, né? Parábola do filho pródigo, por exemplo. A parábola do filho pródigo, que alguns questionam, pródigo, né? É a quebrada total da cultura de Israel. Primeiro, que como é que pode um filho se dirigir ao pai e pedir herança, sendo que o pai está vivo? E Jesus conta essa história quebrando o paradigma. E o pior foi o pai ter aceitado o cara de volta. Esse filho ingrato, o pai ainda faz festa para ele. O irmão mais velho não fica indignado? Tudo quebrando. E é interessante, queridos, que Jesus, nesse momento, ele quebra, porque ele é o mestre. Ele é o Senhor. Mas ele vai lá e pega a toalhinha. Ele pega a bacia e vai limpar pezinho por pezinho. Ainda bem que naquela época havia um serviço de pedicure muito avançado. E todos os apóstolos tinham os pezinhos limpinhos, bonitinhos, com as luzinhas pintadas, amém? Tudo muito sujo, cheio de poeira. Mas Jesus pegou pezinho por pezinho. Vem cá, João. Tiago, Bartolomeu, Judas, Felipe, Mateus,
Tomé, tudo limpando o pé, imagino constrangido, né? Jesus com a toalhinha. Pedro, senhor não. Meu pé não. Eu é que tenho que limpar o pé do senhor. E aí a resposta de Jesus é interessante, porque Jesus fala assim para ele: Pedro, deixa eu limpar o teu pezinho. Porque se eu não limpar o teu pezinho, eu não tenho, olha só, parte contigo. Quando Jesus fala isso, significa dizer que o relacionamento partiu. E quando se tiver político aqui, vai ficar chateado comigo. E quando é partido, dá problema, irmãos. Porque o partido não é o inteiro. Vê o Congresso Nacional lá? Um monte de partido, cada um tem uma ideia, cada um tem uma bandeira. É a democracia, viva a democracia, tem misericórdia. Porque o relacionamento com Jesus não pode ser partido. Amém, irmãos? Pedro então abre os olhos assim: não, senhor, então faz o seguinte, não lava só o pé não, me dá um banho geral. Não, Pedro, é só o pé. É só o pé. Mais tarde ele vai explicar, né? Capítulo 14, quando ele entra, que ele percebe que depois da ceia, Judas, até tem uma parte aí interessante, porque Jesus chega para a galera e fala assim: ó, aqui entre vocês tem um que vai me trair. Olha o reflexo de quem tem comunhão com Cristo. Quais as perguntas que vieram na mente dos discípulos, né, ainda eram discípulos, na mente dos discípulos, quando Jesus fez essa pergunta? Será que sou eu? Cada um olhou para dentro de si, porque na presença de Jesus a gente olha para a gente. Amém? Ninguém falou: foi você, eu acho que foi você, eu acho que foi fulano, né? Bem que eu desconfiava. Cada um olha para dentro de si. Depois vem o capítulo 14, parece que depois da saída de Judas, eles ficaram meio assim, pensativos. Jesus olha para eles: vocês estão pensativos demais. Gente, ó, vou falar um negócio para vocês. Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse dessa maneira, eu não teria dito, vou preparar lugar. Aí, ó, quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei, para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Que palavra linda. Aí me levanta Tomé, e pergunta: mas o pai a gente não está vendo, mostra-nos o pai, já é suficiente. Não, que vontade de dar um cascudo duplo. Alguém já tomou cascudo duplo? Aquele assim, ó. Tomé, 3 anos andando com Jesus e não entendeu? Tomé, quem olha a mim, olha o Pai. Aí vem um que consegue piorar a situação, o Filipe. Porque o Filipe fala assim: mas nós não sabemos qual é o caminho, como é que a gente vai saber onde que a gente vai chegar? Rapaz, os caras estão andando com Jesus 3 anos e não entenderam. Ô Filipe, eu sou a verdade e a vida. Olha a resposta para Pedro e para todos que Jesus estava lavando os pezinhos: eu sou o caminho, é com esses pés que vocês vão caminhar no caminho que sou eu. Amém, irmãos? Esse caminho, há 224 anos, ele está aí, para que eu e você hoje caminhemos nele. Amém, irmão? Olha, quando eu olho para o propósito do ministério para o qual eu sou chamado, eu percebo a importância de me colocar para ser resposta, para ser verdadeiramente aquele que vai trazer a resposta de Deus para a igreja e para a nação. Deus me chamou para ser a solução. Amém, irmãos? Você pode afirmar isso? Rapidamente, antes de passar para o terceiro tópico aqui, 2 exemplos. Os dois enfrentaram os mesmos problemas. Mar revolto dentro de um navio, sacudindo de um lado para o outro. Primeiro exemplo, Jonas. Barco sacudindo de um lado para o outro, todo mundo apavorado: vão morrer. Jonas chega e fala assim: ei, problema aqui sou eu. Me joga no mar, que o mar se acalma. Não pensaram 2 vezes. Tchum, pá. Calmou. O Jonas era o problema. Segundo personagem, Paulo.
Na hora de sair, ele avisou, ó, eu sou de oração, tá? Vocês não sabem o que é isso não, mas é falar com Deus e tem um tal de vento euroaquilão chegando aí, vai dar ruim, hein? Melhor a gente ficar por aqui, cala a boca, tu é prisioneiro, você não tem nada que falar sobre isso. A Bíblia não fala o nome do sujeito não, mas é Eusébio de Cesareia, um grande historiador, depois de Lucas, possivelmente um dos mais importantes escritores do início da era cristã. Ele afirma que o nome do cara era Júlio e ele era extremamente antipático em seu caráter, em seu comportamento. Olhou para ele, tu cala tua boca, tu é prisioneiro, não vai falar nada. Ele pegou e ficou calado. Mesma situação de Jonas, no meio do mar, sacudindo de um lado para o outro e tal. Ah, vou morrer, mata os prisioneiros. Paulo se levanta, opa, eu avisei que não era para sair. Mas fiquem tranquilos, ninguém vai morrer. Eu orei, Deus falou comigo e ninguém vai morrer. Paulo era a solução. Jonas, o problema. Paulo, a solução. No exercício pleno da intimidade que você tem com essa linda pessoa que está do seu lado, olhe para ela e pergunte, e aí, tu é solução ou problema? Graças a Deus aqui todo mundo é solução, amém? 3:27, a gente vai terminar às 9 horas. Autoconhecimento e reflexão pessoal. Eu preciso, irmãos, entender o meu papel, o meu ministério. Quando eu preparei essa palestra, a gente tem muita coisa escrita, já há um tempo, orando a Deus e pedindo uma palavra, organizamos, peguei os livros, na última página tem a bibliografia, vocês fiquem à vontade, consulte isso aí, esses livros da última página aí que nortearam essa apostila. Tem um site que vale a pena você consultar e também tem uma revista muito boa, um artigo muito interessante. Agora, preste atenção aqui. A gente tem todo um trabalho, e eu louvo a Deus que eu sou o primeiro, porque eu vou dar ideia. Vocês podem ter certeza. Pastor Natanael, pastor Aguinaldo, a pastora Aline e o pastor Jefferson e o bispo Roberto, vocês vão ver que tem coisa boa toda vindo por aí. Cada um dentro de uma perspectiva. Eu fiquei feliz de ser o primeiro, porque eu vou dar só as palhinhas, mas cada tema desse vai ser mais trabalhado. Esse aqui, então, requeriria um tempo muito maior, porque fala do autoconhecimento e da reflexão pessoal, que a gente abordou lá na nossa introdução. Quais são as suas paixões e as suas habilidades? Eu estou falando aqui do Ministério de Louvor. Eu sou apaixonado por música, eu queria fazer muito parte do Ministério de Louvor. Você sabe cantar? Sei. Você sabe as notas musicais? Sei. Quais são? Fala aí para mim. Eu já vi isso acontecer, hein? Dó. Aí o cara vai lá e... Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Lá não, meu irmão, não é assim não. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vai agora você. Dó, Ré, Mi. O cara vai cantar? Vou tocar, pega o violão lá e tal. Quanto você sabe tocar? Sei. 3 dedinhos lá, Mi, Ré. Faz outra coisa aí, não sei não. Porque e hoje, irmãos, estou vendo os músicos tocar aí, eu fico até com vergonha. Você sabe tocar, pastor? Nem chego perto. Que os meninos estão cheios de habilidade, né? Parece que o dedo deles estica, que eles fazem uma posição. Eu fico, meu filho aprendeu a tocar aí, o Rodrigo está tocando, eu fico olhando, está estudando e tal. Eu falei, rapaz, isso eu não sei fazer não. Porque atualizou, avançou, cresceu. Então, quem tem dom e talento, vai. Mas quem não tem, não força a barra, não. Eu desisti. Fui para a palavra, vou estudar. Não é para mim, eu amo música, amo louvor, mas eu não me meto muito, não. Quando não tem jeito e tal, como eu assumi a minha primeira igreja, agora, fazia 25 anos, primeira igreja, meu João 23. Cheguei lá em João 23, a igreja é enorme, irmãos, 4 membros. E a gente pegou com um gás danado lá. A gente
a igreja era chão, não tinha piso, os bancos eram todo complicadinho, ripas, né? E alguém para ajudar pregou umas ripas piores ainda para encostar. O púlpito tinha uma mesa que alguém doou, mesmo uma mesa de cozinha, que alguém não quis mais, aí doou para a igreja, aí o púlpito era aquela mesa e as 4 cadeiras daquela mesa. Tudo no tijolo e tal. Mas, irmãos, eu peguei aquilo com uma paixão, com amor, né? Trabalhava para o pastor Silmar na época, saía da Barra, ia correndo para João 23, que fica em Santa Cruz, né? Onde Judas perdeu as meias, ele perdeu as botas em Santa Cruz, e andou mais um pouquinho, perdeu as meias, João 23. E a gente chegou lá, eu via mais cedo, irmão, e eu peguei aquilo com amor, com um gás danado, e aí eu que tinha que tocar, né? Porque não tinha ninguém. Então, eu chegava mais cedo, limpava a igreja, arrumava tudinho, deixava tudo bonitinho, e afinava a guitarra, Giannini, tonante. Quem é músico aí, sabe o que eu estou falando? Aquela caixinha Giannini, botava o plug lá e mandava ver. Corinho, tocava, eu fazia o louvor, eu fazia a campanha de oração, ungia as pessoas, eu pregava, e tinha dia que eu também aceitava Jesus, para efeito de estatística, alguém aceitou eu mesmo, para não ficar ruim lá e tal. Mas graças a Deus, Deus honrou, em 2 anos e meio de trabalho, a gente deixou 283 pessoas naquela igreja. O bispo Ronaldo foi lá no dia na semana do Natal, ele pregou no domingo lá, ele ficou impressionado, e Deus, de maneira muito poderosa, operou naquele lugar. Pastor Derli Neves era o meu SD na época, e, na verdade, até ele era o pastor da igreja, porque eu estava na condição de aspirante, quem respondia pela igreja era ele, e a gente trabalhou com muita alegria. Mas eu fui vendo que tocar não é a minha praia. Tem gente para tocar. Então, irmãos, eu não sei se vende aqui nas farmácias de São João do Meriti, mas tem um remedinho chamado Simancol. Alguém já ouviu falar disso aí? Às vezes é bom tomar de vez em quando. Se não dá para o negócio, não vai. Procura conhecer verdadeiramente os dons espirituais que você está alinhado. Aquilo que te dá prazer de fazer. Meu sogro, há 2 anos, foi promovido para as mansões celestiais. Não chegou a 2 anos ainda não, né? 1 ano e alguma coisa. O meu sogro, eu ficava impressionado com ele, porque o meu sogro era um evangelista nato. O senhor conheceu o meu sogro, pastor Mafra? Ele era um camarada que ele tinha uma habilidade que eu ficava impressionado. Quando eu estava sozinho com ele, para falar a verdade, eu achava ele meio chatinho, sabe? Porque ele falava muito. Parece que o Rodrigo puxou ele. Fala muito. Fala, desenfreado. Mas quando às vezes eu saía, algumas vezes, eu indo estudar ou fazer alguma atividade, pegava trem, e a gente ia junto. E a gente estava ali conversando, de repente ele colava com o cara e começava a conversar com o camarada. Do nada. Mas não era conversa de ficar falando e o outro ouvindo, não. Ele falava e despertava o interesse na outra pessoa, e a outra pessoa começava a corresponder, e em menos de 10 minutos, ele começava a apresentar o plano de salvação, e começava a falar que Jesus era a solução. E eu vi várias vezes, não foi uma nem 2, várias vezes, a pessoa conversando com ele e as lágrimas correndo. Um evangelista nato, porque não apenas falava, mas despertava o interesse na pessoa de querer saber como é que é isso. Eu não tenho esse tal. Não vou nem tentar fazer um negócio desse, porque é dom, é talento. Já falei, Deus, eu peço a Deus que levante homens e mulheres com o talento da oração. Nós precisamos ter intercessores, gente que se desperta pela madrugada, para clamar pela igreja, para clamar pelo pastor. E eu sei que existem pessoas com esse compromisso, porque o mundo, e particularmente o Brasil, e vamos particularizar mais, o estado do Rio de Janeiro e a cidade de São João de Meriti, não sucumbiu, porque existe uma igreja que ora, e Deus ainda usa de misericórdia para com o seu povo. Então nós precisamos descobrir o talento, ter experiências e testemunhos pessoais. Deus muitas vezes usa as nossas experiências de vida para nos preparar para os ministérios. O que você já vivenciou que pode ajudar outros? Ministério da família, como é importante, homens e mulheres casados,
conscientes da responsabilidade do que é casamento, têm experiência de vida. Hoje, uma das instituições mais atacadas pelo diabo é a família, porque a família, o núcleo família, é a base do núcleo igreja. A igreja é uma família grande. Eu não vou falar uma grande família, porque tem um programa aí na Globo, deu até problema aí no som. Mas nós, como igreja, temos um núcleo maior de outras famílias. A ideia de família nasceu no coração de Deus. Por isso que é importante ter ministério de família, com pessoas experimentadas, que passaram por processos, às vezes até doloridos, mas venceram em nome de Jesus. Discernimento espiritual, que era o outro ponto, ele está ligado diretamente à oração e estudo da palavra de Deus. Buscar a direção de Deus através da oração e da palavra, pedir a Deus sabedoria e clareza para entender o propósito que Ele tem para a sua vida. E é interessante, queridos, por quê? Porque através da oração e do estudo, você vai adquirir o discernimento. E você vai avaliar aquilo que verdadeiramente Deus quer para você. Eu fui num congresso recentemente, lá do Haggai, e teve um pastor que falou uma coisa que me deixou intrigado, e essa palavra ficou na minha mente. Quando não se tem compromisso com a verdade, sobra criatividade. E a criatividade está ligada à fofoca, a entretenimento, a uma série de coisas que não edificam. Porque a verdade, ela é suficiente. Amém, irmãos? Havia um texto bíblico que eu tinha uma certa... Aliás, existem outros também. Que às vezes a gente lê e a gente não consegue entender. E tinha um texto que me incomodava, que era aquela experiência do Balaão. Vocês sabem quem é Balaão, né? Aquele profeta. Um outro rei de uma outra tribo, de um outro povo, resolve mandar uns corruptores bater na porta da casa de Balaão e oferecer uma grana para ele profetizar contra o povo de Deus. Bem, a coisa já começa a ficar esquisita aí. O cara não é profeta de Deus? Como é que alguém vai tentar corromper ele? Alguma coisa ele acha que deu uma brechinha. Mas pior, que ele fica meio balançado com a proposta. E o cara de pau, deve ter tomado um banho de óleo e peroba, foi perguntar para Deus, e aí Deus, que isso, rapaz? Tu é meu profeta, rapaz. Aí ele volta para o cara lá, e deu ruim, Deus não deixou não. Tá? Aí os caras vão embora. Aí o rei, não, dobra. Aí ele volta, estou correndo, porque é aonde eu quero chegar. Ele volta, oferece o dobro. Aí Balaão, um dobro. O cara de pau do Balaão vai lá e Deus de novo. Aí ficou estranho. Porque Deus fala assim, tá bom, pode ir, mas só fala o que eu mandar. Aí o Balaão vai, não, está tudo bem, eu vou com vocês. E o versículo seguinte diz assim, e a ira de Deus se acendeu contra Balaão. Aí eu, poxa, Deus, eu não entendi. O Senhor liberou, por que a sua ira? Não é estranho isso, né? Por que o Senhor liberou então? Eu sempre tive essa dúvida. Lendo um livro que eu recomendo, Kryptonita, o autor explicou isso aí, pastor John Bevere, que é o autor desse livro. Por que a ira de Deus se acende? Porque Deus viu que não havia mais suficiência em sua palavra no coração de Balaão. Outra coisa chamou mais a atenção de Balaão: a grana. O fim de Balaão é triste, até porque Balaão não profetizou como aquele rei queria. Estou pelejando para lembrar o nome do rei, não estou conseguindo, acho que é Baruque. Depois vocês consultem aí. Balaque, obrigado, irmã. Balaque não profetizou, mas mais tarde ele dá um conselho que corrompe o povo. Manda com que os de Israel se tivessem relações com os povos pagãos e corrompem.
uma das cartas que Jesus escreve às igrejas, lá no Apocalipse, o que tem contra ti é que se deixaram levar pela doutrina balonita. Já leram isso? Que é de Balaão. Mas por que a ira de Deus se acendeu? Aí eu aprendi. Porque no coração de Balaão, a palavra não estava sendo mais suficiente. E eu vejo, irmãos, que isso que proporciona a corrupção no coração da igreja, quando se afastam da palavra de Deus. Ministério precisa, eu estou falando de ministério de um modo geral, tá? A gente tem que ter cuidado, porque a palavra ministério também pode estar muito ligada ao exercício pastoral. Não é isso que estamos tratando. Estamos tratando do ministério da igreja. Ministério precisa ser embasado, alicerçado e comprometido com discernimento espiritual. E discernimento espiritual é com palavra. E a palavra de Deus, ela, para ser de fato suficiente no nosso coração, ela precisa ser digerida todos os dias. E por mais que você leia a palavra, mais novidades de Deus tem para a sua vida. Por isso que o salmista disse e declarou no Salmo 119, escondi tua palavra onde? Para quê? E é interessante também, irmãos, e aí a gente puxa um pouquinho lá. Eu estou vendo aqui que tem alguns ex-alunos, tem uma aluna, duas, que a Rosana também é, e tem ex-aluna. E vocês podem notar que a nossa Igreja Metodista Wesleyana, desde o tempo lá do pastor Eli Ferreira Guerra, sempre prismou por um ensino bíblico sólido e verdadeiramente convite ao comprometimento com Deus através da palavra. Então, às vezes, quando você vê, talvez o pastor Mafra ou outro pastor cobrando tempo para a palavra nos cultos, cobrando mais escola dominical, promovendo um tempo de estudo como esse que nós estamos vivendo aqui agora, é para que haja compromisso com a palavra. O ministério vai ser desenvolvido na sua vida à medida que você vai se comprometendo, se envolvendo mais e mais com a palavra. E não é uma obrigação, tenho que estudar a palavra, não. É um prazer. A palavra de Deus nos traz prazer por estar em sua santa presença. Somado a isso, a oração. Porque a oração, queridos, é o casamento. Na oração você fala com Deus, mas na palavra Deus fala contigo. Deixa eu te dar uma chave aqui preciosa. Essa é antiga essa, hein? Quem aqui deseja, eu desejo, quem deseja ter uma vida de oração vitoriosa? Pode levantar a mão e falar assim, eu quero. Te dá o bizu. Ore conforme a palavra. Amém, irmão? Tudo que você orar conforme a palavra, a resposta é certa, em nome de Jesus. Pode não ser na hora que você quer, mas se você orar conforme a palavra, de acordo com a palavra, você vai ver a vitória de Deus. Eu comecei a desenvolver um projeto e parei, mas existem muitos outros que desenvolveram isso, que são as orações do Salmo. Irmãos, existem orações no Salmo que são um retrato da nossa vida. Tu olha assim, onde é que esse Davi estava que eu não vi, que ele está falando aqui, eu estou precisando, que eu estou sentindo? Irmãos, discernimento espiritual não existe, não acontece, se não houver comprometimento com oração e com palavra. Tem uma coisa, irmãos, que é importante você observar. Nós, como Igreja do Senhor Jesus, Igreja Metodista Wesleyana, nós somos uma igreja que não tem dono. A gente tem um sistema de governo muito eficaz e interessante, até para outras denominações. Nós temos um conselho geral, nós temos um colégio episcopal, nós temos as regiões organizadas, cada região tem um bispo, e cada bispo tem o seu conselho ministerial, e no conselho ministerial, cada SD, que faz parte do conselho, tem o seu distrito, mas todas as decisões são tomadas em conselho.
Às vezes eu fico impressionado com a autoridade, por exemplo, de um bispo que acho que já pregou aqui recentemente, o bispo Jami. O bispo Jami é presidente do Conselho Geral. Pastor Mafra, durante muitos anos, desenvolveu um trabalho excelente na Secretaria-Geral de Ação Social. Trabalhou diretamente com o bispo Elisiário. Só chegou a trabalhar com o bispo Ronaldo também, né? Mas Ronaldo foi na região, né? Bispo Elisiário foi no geral, é isso? Nunca vi bispo Elisiário, bispo Jami, que no caso o bispo Elisiário foi e o bispo Jami tomar decisão por ele mesmo. Tem que ser assim. É o colégio. Pode haver discordância, decide lá. Mas ninguém é dono. Se eu falar algumas denominações aqui, você vai falar um nome. Quer ver? Quer fazer esse teste? Se eu falar universal, o que vem na sua mente? Não fala não, só pensa. Está gravando para falar não. Se eu falar Internacional da Graça. Ainda bem que a nossa vida não é uma revista em quadrinho que aparece os balãozinhos, né, do pensamento. Né? E tem porque é associada ao nome da pessoa. Né? Nossa igreja não é assim. A nossa igreja tem uma liderança compartilhada. Pastor Renato, por que o senhor está falando isso? Porque o discernimento espiritual passa por isso. Com a possibilidade de você orar e Deus agir. Porque o dono dessa igreja tem o nome de Jesus Cristo, o Senhor. Ame a igreja que você faz parte. Não é uma igreja perfeita. E um dos motivos dela não ser perfeita, irmão, é porque eu estou aqui. Se você tomar essa palavra para você... Estão comigo ainda aí? Amém? Um grande pregador, está vivo ainda, está velhinho, passou por um processo aí, pecou, confessou o pecado dele em rede nacional. Não sei quantos lembram de Jim Swaggart. Uma vez eu vi uma pregação de Jim Swaggart, ele estava falando que uma irmã procurou ele, falou: pastor, eu estava na igreja assim, aconteceu isso, eu fiquei muito triste, saí e fui para outra igreja. Chegando lá e tal, estava indo tudo muito bem, mas quando eu cheguei lá, outro problema sério com o pastor, eu saí daqui e fui para outra igreja. Eu sei que a mulher falando com o Jimmy Swaggart, ela passou por umas 5 igrejas e procurou o Jimmy Swaggart e falou assim: pastor Jimmy, qual é a igreja certa? Qual é a igreja que eu devo seguir? A igreja perfeita. Aí o Jimmy olhou para ela e falou assim: irmã, pode ser até que tenha a igreja perfeita, mas se você achar, não entra nela não, senão você vai estragar. Porque todos nós somos imperfeitos. E o discernimento espiritual nos faz entender isso e nos faz amar, mesmo com as indiferenças. Amém, irmãos? Amém. Conselhos de líderes espirituais. Por isso que é importante ter líder, pastor, conversar com os pastores e líderes que possam ajudar a identificar os seus dons e ministérios, compartilhar. Alguém vai falar aqui, eu não sei se é o pastor Natanael ou o pastor Aguinaldo, sobre os pequenos grupos. Como é importante o trabalho dos pequenos grupos, porque possibilitam a aproximação e algo que é fundamental, o relacionamento, principalmente num processo embrionário lá de conversão, pessoa que se converte, começa a frequentar um pequeno grupo, que é o GECEL, a gente chama de GECEL, que vem para a igreja, ele já vem numa outra perspectiva, e num espaço de tempo muito interessante, não muito longo, ele começa já a se identificar com um ministério, com uma atividade, quando vê ele está envolvido e está trabalhando. E isso é fundamental porque possibilita o testemunho diante da comunidade. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor pode ver em nós dons que nós mesmo ainda não reconhecemos. Mas tem um dom que é muito importante, irmãos, que é o dom da graça, que é o dom da alegria de comunicar. Eu não sei como é que é essa rua aqui, parece que é uma rua que tem fábrica, tem poucas residências, mas tem residência. Mas esses vizinhos têm que começar a olhar para esse povo, e tem outros irmãos de outras igrejas aqui, a rua onde você mora, ou melhor, a rua onde está a sua igreja, os vizinhos têm que começar a olhar e dizer: aquele povo é diferente, eles são alegres, eles são simpáticos, eles transmitem algo diferente. E aí
eles começam a se sentir atraídos por esse algo diferente. E para finalizar esse quinto tópico, porque já são 50, eu vou terminar 9, discernimento espiritual é fundamental para descobrir o papel de cada cristão no corpo de Cristo. Romanos 12, de 4 a 8, traz uma mensagem muito especial sobre isso, a orientação de Paulo com relação à igreja. Voluntariado, e aqui a gente caminha para o final. No contexto cristão, o voluntariado é uma expressão prática do amor e serviço ao próximo, refletindo o exemplo de Cristo, que veio para servir e não para ser servido. Lá em Marcos capítulo 10, o evangelista fala sobre isso no versículo 45. Irmãos, Deus nos tem chamado para fazermos a obra dele com amor e com alegria. A gente precisa começar a valorizar mais isso dentro das nossas igrejas. O voluntariado é para tudo. Eu falei daquilo que a gente aprendeu lá no RRI, eu percebo que a igreja aqui está bem avançada nisso também, mas se você observar, e veja bem, vamos pensar aqui, vamos projetar algo aqui. Essa igreja aqui crescendo, pessoas se convertendo, batismos sendo realizados. Não é à toa que reformaram o púlpito, já botaram um batistério no púlpito, que é para não ter problema de ficar indo de um lugar para o outro, correndo para um lugar para batizar. Já está aqui. Essa igreja aqui, irmãos, olhando aqui, acho que 200 pessoas aqui, já fica apertado. Fica ou não fica? Daqui a pouco o pastor Mafra vai chegar aqui e falar assim, irmãos, vamos ter que ter 2 cultos aqui para o domingo. Mas tem uma leva aí para batizar. Quanto tem para batizar? 48. Então a gente vai ter que ter o culto de manhã, antes da escola dominical. Meu tempo era assim. Depois vai ter que ter um culto da tarde. Depois vai ter que ter um culto da noite. 3 cultos. E durante a semana também tem. Tem um culto da terça, tem um culto da quinta. E o povo está chegando. Quem é que vai servir esse povo? Vocês sonharam comigo aqui? A gente deu uma viajada agora. Não é? Como vai precisar de gente para trabalhar? Aí alguém pode pensar assim, não, tem que consagrar os diáconos. Tem. A junta diaconal é importantíssima, é estatutário, eu defendo a junta diaconal. Tem que ter presbítero? Também tem. Está lá no nosso estatuto. Mas tem coisa que não precisa ser diácono e presbítero para fazer, não. Botar alguém com uma plaquinha ali escrito, seja bem-vindo, com um sorriso nos lábios, não precisa ser diácono nem presbítero para fazer isso. Falar do amor de Deus, que excede todo entendimento, do amor dele revelado na pessoa de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, você não precisa ter cargo para fazer isso, não. É aí que entra o voluntariado. Voluntariado tem a ver com voluntariedade, e isso é espontâneo. É uma pessoa que vai mexer na mídia, e a mídia hoje tem sim a importância. Eu fui brincar lá na igreja, mas depois até pedi perdão, que eu falei assim, vamos honrar o nosso midianita, mas a midianita era inimigo de Deus, então, não rola isso não. Mas o pessoal da mídia, vocês já anotaram as transmissões? Vai lá na página de vocês e vê como que é a transmissão de vocês. Eu já vi, tem um monte de gente de olho lá. E é interessante que quando o culto é organizado, tem uma aparência bonita, quem passa fica. Porque tem sempre gente passando. E a internet hoje passa exatamente com esse gesto que estou fazendo. Amém, irmãos? Tem que ter gente na mídia aí. E mídia é complicado, irmão. Tem um negócio na mídia que o pessoal usa, chamado, já ouviram falar disso? Computador. É complicado. Eu sou formado, tenho até diploma, sou formado em datilografia. Complicado esse pessoal da mídia aí. E vocês já notaram? Presta atenção. Tem gente da mídia aí? Tem 2. Com todo respeito, querido. Qual é o seu nome? Isaac, nome bíblico. Quantos anos você tem? 18. Do lado dele está o Brian. Rapaz, falar esse nome 10 vezes seguido, o cara vai ser o Espírito Santo, fala mistério.
Quantos anos você tem, meu filho? 18. Tem 59. Quer dizer, 58. Dia 10 agora, eu faço 59 anos. Contigo também? Depois eu vou dar a relação das lojas. Mas, enfim, olha a idade. Essa turma está fresquinha. O meu filho tem 16, está lá. Ele não está ouvindo, que está com fone de ouvido, deve estar vendo. Pega com a facilidade e dá raiva que às vezes eu estou tentando, não consigo. Ele chega e conseguiu. Estava tentando aqui, eu não conseguia. É desse jeito. Você já pensou esses jovens envolvidos, comprometidos, fazendo as transmissões, fazendo os cortes? Aprendi essa vendo os debates lá da Prefeitura de São Paulo, lá, o negócio dos cortes. O corte, agora eu entendi, os cortes. A palavra sendo ministrada, o culto sendo transmitido, e as pessoas chegando. Isso é uma coisa que para a gente da antiga é meio complicado. Nunca ia imaginar isso, né? Eu me lembro que lá em Monte Castelo, que eu comecei a aprender o que era transmissão. O Marquinhos lá, o filho do pastor Ariovaldo, ele: pastor, podemos transmitir o culto? Eu: rapaz, deve ser muito caro. Ele: não, no celular, joga no YouTube. Como é que é? Aí começou lá, e eu comecei: rapaz, o negócio funciona. E a pandemia fez com que nós desenvolvêssemos mais ainda essa arte. Como tem trabalho na casa do Senhor, irmãos. Como tem trabalho na casa do Senhor. Há trabalho para todos na casa do Senhor. 57, eu vou terminar contando uma experiência do Bispo Jamil. Depois eu vou terminar aqui a apostila. Essa experiência do Bispo Jamil foi muito interessante. Ele pregou quando eu ainda era diretor regional, lá em Xerém, foi na minha despedida de diretor regional. O pastor Jamir, na época, hoje bispo, ele pregou e ele contou uma experiência que eu nunca mais esqueci. Ele disse que os noruegueses, especialistas na pesca do bacalhau, tinham a prática de passar assim uma semana, às vezes 15 dias em alto mar pescando. E o navio que eles usavam tinha um tanque enorme. Então eles pegavam o bacalhau, jogavam naquele tanque e ficava ali durante aquele processo. E quando eles chegavam no porto para descarregar, para tirar, parte daquilo que eles pescavam, às vezes tinha que se jogar fora, porque o bacalhau ficava parado, apodrecia. O espaço de tempo era muito curto, o tempo de vida dele. E aí, em uma dessas jornadas dos pescadores, ao retornar, quando abriram o tanque, tomaram um susto. Acidentalmente, entre os bacalhaus lá, como é que é o plural de bacalhau? Acho que é bacalhaus, né? No meio dos bacalhaus lá, tinha um tubarão. Eles tomaram um susto e tal, mas pescador profissional, arrumaram um jeito de pegar o bicho e devolvê-lo ao mar. E aí eles encontraram algo muito interessante. Não havia bacalhau podre. Havia bacalhau machucado por causa do tubarão. Mas a maioria foi aproveitada. Sabe por quê? Porque eles passaram o tempo todo dentro do tanque, fugindo do bacalhau. Do tubarão. Eu acho que vocês já captaram. Já tem gente olhando para mim. Irmãos, a gente, às vezes, tem que passar por determinados processos na vida da gente. Eu estou passando por um processo dolorido. E eu tenho chorado a beça, reclamado a beça. Tem gente aqui que já ouviu meus lamentos, lamentações de Renato Neves no ombro de Francisco Mafra, dá até título de livro isso. Mas é como se a gente estivesse dentro do tanque correndo do tubarão. Amém, irmãos? Voluntariado não é fácil, é difícil. Mas uma igreja que entende esse mistério, ela cresce de maneira linda, unida. Quando pensamos em descobrir o nosso papel no corpo de Cristo, o voluntariado pode ser uma forma poderosa de entender e viver o nosso chamado. Não vou cantar aqui não, mas se você puder, deu a hora. Lembra daquela canção do 4x1, cantada pelo Marquinhos Salles, né? Eu tenho um chamado. Irmãos, chamado não tem a ver apenas com ser pastor, ou ser isso, ou ser aquilo. Todo mundo que está olhando para mim agora, pode ter certeza, Deus tem um chamado na sua vida.
O chamado é a expressão dos dons e de talentos, de dons e talentos que podem colaborar com o crescimento do corpo de Cristo. O chamado tem a ver com imitar o exemplo de Cristo, e o chamado tem a ver com a transformação pessoal e espiritual. Sabe, queridos, eu vou falar um negócio para vocês e não tomem isso como uma palavra assim de soberba da minha parte. Mas às vezes eu encontro com amigos meus eu sou nascido e criado na igreja, eu nunca desviei, sempre fui metodista, até os 18 anos, já namorando aqui a Rosângela. Nós estávamos na Metodista do Brasil, em Campo Grande, um grupo de 34 pessoas mais ou menos, tiveram a experiência do batismo com o Espírito Santo e fomos convidados gentilmente a procurar uma igreja pentecostal, e a igreja metodista wesleyana abriu as portas para nós e nela estamos até hoje. E por que eu estou falando isso? Às vezes eu encontro com pessoas da época da minha juventude, pastor Mafra, acho que o senhor já teve essa experiência. O cara às vezes está até desviado, fora da presença de Deus. Ou então são crentes, mas são os mesmos crentes de 40 anos atrás. Aquela mesmice, aquela coisa. E aí, como é que você está? Está bem? Estou. Está lá na igreja? Estou. O que você faz? Eu vou. Aí, às vezes, eles elogiam a gente. Eu fiquei sabendo, você agora é SD. Eu falei, sempre fui, rapaz. É mesmo? Sem dinheiro, muito tempo. Mas o bispo Roberto viu alguma coisa em mim, me botou como superintendente distrital também. É mesmo, é. E às vezes, para mexer, às vezes a gente perde o amigo, mas não perde a piada. Para mexer, eu ainda falo assim, se prepara que eu vou ser bispo. Não vou nada. Mas há uma perspectiva, porque Deus não nos chamou para ficar estacionado. Deus nos chamou para avançar. Amém? Não me responde não, irmãos. Mas quantas pessoas, eu acredito que aqui tem gente que já tenha feito isso, nós estamos em setembro, estamos entrando no mês 9, no ano de 2024, quantas pessoas ouviram da sua boca que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Para quantas pessoas você já falou que a solução para o problema dela é em Cristo Jesus? Deus nos chamou para fazer diferença. Ministério é isso, queridos. Então, eu quero, na conclusão aqui, 3 minutos está passando. Treinamento e capacitação, compromisso e fidelidade, importância de cada membro no corpo de Cristo, incentivo ao serviço. É só para a gente concluir aqui. São fatores preponderantes para que a gente prossiga nessa, como o pastor Mafra orou, citando o bispo Arnaldo, essa linha de esplendor sem fim. Eu e vocês somos chamados para fazer diferença. A igreja está estabelecida para crescer, para avançar. Lá, quando a Rosângela, minha filha, tinha 15 anos, Deus nos presenteou. Ela engravidou do Rodrigo. Deus de Abraão me visitou na minha velhice. Veio o Rodrigo. O Rodrigo está lá. Ó. Fica em pé, Rodrigo. 16 anos. Bonito igual a mãe. Rodrigo está maior do que eu. Rodrigo está maior do que eu. Durante esses 16 anos, eu e a Rosângela, nunca compramos remédio para o Rodrigo crescer. Nunca fizemos um tratamento especial para o Rodrigo crescer. Ele cresceu naturalmente, com carinho, com amor e com comida, porque o bichinho come para caramba. Levar ele no self-service é prejuízo. Porque o crescimento é natural. E graças a Deus meu filho é saudável. Pastor Renato, por que o senhor está falando isso? Porque uma igreja saudável cresce. Não precisa de fórmulas mirabolantes, não precisa de esquemas, não precisa de... às vezes eu fico pensando, seminário de crescimento da igreja, legal, mas uma igreja sadia cresce naturalmente para a glória do nome do Senhor. Para mim é uma honra, um privilégio estar próximo do meu amigo, meu mentor, meu pastor Mafra. E eu quero agradecer de coração, pastor Mafra, esse privilégio que o senhor está me concedendo, essa confiança de poder estar aqui
abrindo essa série de conferências tão importante. Muito obrigado, pastor. Muito bem, irmãos. Eu quero agradecer a todos que compareceram, né? E é o início. Na próxima semana vai estar aqui o pastor Natanael, entendeu? O pastor Natanael é o líder nacional de GECEL, né? Um pastor que tem uma experiência muito boa. E eu quero fazer um convite para que os que começaram, né? Porque eu não sei, todos conseguiram pegar a apostila? Todos, né? Então, eu preciso desse número de pessoas, porque nós vamos fazer apostila para todo mundo. Mas aí, para a gente fazer hoje, por acaso, eu falei, eu vou fazer 35 apostilas. O pessoal manda o material, eu vou lá e faço as apostilas. Eu fiz pela fé, né? E parece que a minha fé foi honrada, entendeu? Que a turma respondeu, né? E veio. E eu estou feliz porque aqui nós temos a igreja de Parque São José, né? Que está ali, ó, bênção, né? Então a gente louva a Deus, mas eu acredito que só tem hoje a igreja de Parque São José representada aqui, né? Tem Praça da Bandeira? Mas hein? Até Nilópolis veio, né? Muito bem. Então, Central de Arte também veio, né? Então, a gente tem um grupo aqui muito bom e a gente quer louvar a Deus por esse é o início, esse é o pontapé inicial, tá? Então, eu quero trabalhar no reino de Deus, então, é um investimento, você não vai pagar nada, só o deslocamento que você vai ter. A gente está fazendo um investimento exatamente para que nós possamos nos capacitar para o próximo ano e a gente poder exercer o ministério com muito mais autenticidade, com muito mais ousadia na presença de Deus. Tá? Então, eu conto com todos os irmãos, porque todos os preleitores foram muito bem selecionados, são pessoas altamente capacitadas, né? O pastor Renato escreveu a revista Dons e Ministério, o pastor Renato é professor do nosso IWE, né? Que antigamente era Seu Forte, agora é IWE, entendeu? Então, é uma pessoa que tem também uma experiência profunda com Deus, então a gente procurou selecionar as pessoas para poder estar fazendo esse ministério ser mais autêntico e ter funcionalidade que necessita para dar continuidade. Amém, irmãos? Então, sim. Sim, senhora. Ok, vamos colocar de pé. Estamos encerrando, nós vamos sempre terminar no horário para os irmãos que moram mais distante poder, né, retornar para o seu lar. Então tem a irmã aqui da Praça da Bandeira, mas que eu acho que é mais Coelho da Rocha do que Praça da Bandeira. Então vamos estar então agradecendo a Deus, né? Porque Deus tem nos dado essa oportunidade e a gente tem que louvar o Senhor. Pai, muito obrigado por isso que Tu nos permitiu, ó Deus, ficar aqui, sendo munidos de tantas informações boas, positivas, Pai, que possamos, ó Deus, não só apenas ficar naquilo que ouvimos, mas aprofundar um pouco mais, através das informações. A apostila veio bem explicada e também, Senhor meu Deus, tem ainda conteúdo para a gente buscar e melhorar mais, ó Deus, o nosso ministério, o nosso chamado, e eu te peço que haja esse interesse, haja essa vontade por cada um dos teus filhos, porque a gente percebe que tu não precisa de muita gente para fazer coisas grandes, Pai, mas se tiver um número de pessoas que estejam comprometidos, é o bastante para o Senhor fazer
um exército imenso, Senhor, meu Deus, Pai, verdadeiramente marchar e triunfar e crescer e teu nome ser glorificado. Eu abençoo esse número pequeno de pessoas que nós temos, mas certamente é um grande número, Senhor, que vai representar o teu reino e vai fazer barulho no inferno e o teu nome vai ser exaltado e glorificado. Eu louvo o teu nome por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, volte abençoado para a sua igreja, volte abençoado para o seu lar, né? E que Deus esteja conosco. E na quinta-feira nós temos aqui uma grande festa que vai ser o encerramento, né, da mulher única, né? Então vai ser uma festa muito gostosa que nós vamos ter aqui. Culto de formatura da mulher única aqui na próxima quinta-feira. E olha, eu não tenho dúvida, que ontem já foi bom demais, né? Hoje, na quinta-feira, então, eu não tenho dúvida do que vai ser aqui. Vai ser uma grande festa e todos vocês estão convidados para a gente viver esse momento. Deus nos abençoe.